Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Preciso saber se vocês estão me ouvindo, antes de tudo. Vocês podem só confirmar para mim o som, se está bom, se vocês conseguem me ouvir bem, se está bem a conexão. Enquanto isso, eu vou chamando o meu convidado aqui. Hoje a gente vai conversar com o Elton Mansano, que vive lá em Lisboa, Portugal. Vou chamar ele aqui. Enquanto isso, vocês vão entrando aí. Oi, Elton. Olá, Acho que tá cortando um pouquinho. Tá um pouquinho. Isso, só um pouquinho. Melhor. Assim a gente consegue te ver melhor. Enquanto o pessoal tá entrando aí, e eu quero já dizer que vai entrando, do seu lado direito tem um aviãozinho. Envia aí para o máximo de pessoas que você puder, para a pessoa vir aqui participar da live, dar um pulo aqui, para poder acompanhar com a gente a história do Elton, para a gente ver. Ele vai contar bastante coisa legal, ele tem uma experiência bem legal aí de morar fora. Creio que vai edificar muito a vida de vocês. Convida aí o máximo de amigos que vocês puderem nesses minutos. Ah, bom, já convidei aqui as pessoas. Bom, eu quero agradecer aí pela presença de quem está entrando na live agora, de quem vai ver esse vídeo depois. Eu sei que a história do Elton vai marcar muito e ajudar muito a vida de muitas pessoas. Não sei se vocês têm acompanhado a série de lives, né, que eu estou fazendo. É um projeto aí que foi uma maneira de poder ajudar as pessoas, de alguma maneira, para as pessoas conhecerem as histórias, né, de outras pessoas, de como é viver fora. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem as suas dificuldades para contar, cada pessoa tem as suas é, particularidades, né, para contar, e eu creio que isso, querendo ou não, agrega na vida das demais pessoas. Então, esse projeto é mesmo para poder ajudar você que deseja morar fora, né, do Brasil, ou no caso que a gente vai ouvir hoje aí da história do Elton, de morar em um outro país, que você já mora fora de um país e você vai para o outro. Então, uma maneira de ajudar vocês. Eu vou passar a palavra aí para o Elton, que vai se apresentar, tá bom, gente? Mas eu agradeço já desde agora. Desculpa se eu, às vezes, não ver nenhum comentário. Qualquer coisa, coloca várias vezes aí a pergunta, que eu acabo me perdendo, se tiver algum tipo de pergunta. Mas que vocês possam aproveitar aí da história do Elton. Com você, Elton. bom, boa noite ou boa tarde, depende de onde você está. É, Meu nome é Welton Mansano, eu tenho 30 anos, eu resido em Portugal. Uhum, Nasci no Brasil, mas eu uhum, vim a Portugal com 13 anos de idade. uhum. Cheguei em Portugal em 2005. Você é de que lugar lá do É, Brasil? eu sou do Paraná, sou Paraná. de Uhum. uma cidade que chama Cornélio Procópio, cidade Cornélio. pequena, Uhum, perto de Londrina, ali o pessoal se uhum, situar melhor. uhum, E eu vim para cá com 12 anos, 12 para 13 anos, na verdade 13 anos, uhum, porque minha mãe já estava a viver aqui e ela trouxe os filhos. Ela uhum, decidiu mudar de vida depois da uhum, separação. uhum, Ela então pegou esse desafio, né, de vir para um país diferente e tudo. uhum, E depois de 4 anos que ela estava aqui, ela conseguiu trazer-nos para cá. Eu uhum, tenho um irmão mais velho também, que ele veio um ano uhum, antes que eu. uhum, E pronto, eu cresci aqui em Portugal. Eu até falei com a Nádia.
sobre isso, que para passarmos, né, essa realidade de alguém que cresceu, veio já no início da adolescência, que cresceu em outro país, vamos dizer assim. Porque muitas pessoas estão agora num processo de mudança e têm Claro. filhos, e muitos têm filhos dessas idades, de 12, 13 anos, e talvez a preocupação da pessoa que vai nos ver é como é que vai ser essa mudança para o meu filho. Porque nós sabemos que para nós, ou seja, quando nós somos adultos, é diferente, né? Sim. Nós temos aquela meta, aquela missão, mas quando nós temos filhos, a gente também passa a se preocupar com o filho. E então, passando a minha visão de vir para cá com essa idade, no início da adolescência, eu creio que é muito mais fácil a pessoa acostumar com, ou seja, a criança se adaptar ao novo país. Quanto mais nova ela for, melhor, né? Se nós estamos falando já de uma família que já tem criança, quanto mais nova a criança for, mais rápido ela vai se adaptar e mais fácil ela vai se adaptar. Mesmo se forem países que falam outros idiomas, quanto mais nova ela estiver, mais fácil vai ser a adaptação dela. Eu vim para Portugal e, apesar de Portugal falar o mesmo idioma, né? É o nosso português. É um português diferente. E eu acho engraçado porque, pronto, agora eu vivo cá já há quase 20 anos, mas quando eu cheguei, as pessoas falavam comigo e eu não entendia nada do que falavam comigo, mas nada mesmo. Era Verdade. Parecia que não era português que estavam a falar comigo. Meu Deus, o que estão a falar? E eles gostam muito de crianças, né? Os portugueses, então eles sempre, os velhotes, como nós falamos aqui, as pessoas mais idosas, estão sempre a mexer com as crianças, e eles mexem e conversam, e eu não entendia nada. Mas eu creio que o início da criança chegar e se acostumar com o país vai ser assim, independentemente do país, ela vai ter esse processo aí de entender o idioma e tudo, e talvez esse seja o processo difícil. Para mim, como eu vim para cá com essa idade, eu entrei na 8ª série. Aqui fala 8º ano, Brasil, nossa 8ª série lá. E quando eu entrei aqui na 8ª série, e isso passando agora para os pais que vão chegar aqui, matricular o seu filho na escola, eu vi que a grande dificuldade que eu tive em Portugal com essa idade foi a nível realmente de idiomas, não foi da matéria em si, porque a matéria normal das disciplinas são muito parecidas com as do Brasil, né? Mas quando eu entrei na primeira aula de inglês, ou na minha primeira aula de francês, que os professores entram na sala já em conversação em inglês ou em francês, né? Bonjour, comment ça va? E tal, e good morning, e tal. E eu fiquei assim, estático. E eu falei, o que eles estão a falar? Foi realmente foi o que mais me custou a nível escolar aqui foram os idiomas. Ou seja, nós... Olha, as pessoas estão a comentar meu telefone. Pronto, ia cair. Tava vibrando, as pessoas estão aqui a entrar, né? E tava vibrando. Então, para quem vai trazer um filho aqui, por isso que eu falo, quanto mais novo, melhor. Eu tenho uma filha, ela tem 4 anos, e ela tem inglês na creche. Ela tem aula de inglês na creche. Então, ela chega em casa a contar os números, 1, 2, 3, e ela conta até 10, e ela pega a minha filha, ela gosta muito de maquiagem, então ela pega as maquilhagens de brincadeira dela e fica lá azul, blue, verde, green,
rosa, pink. Aí, papai, você sabia que rosa é pink? Então, essas coisas que talvez nossos filhos, né, os filhos lá no Brasil, nem pensa em Uhum. falar. As crianças aqui de 3, 4 anos já sabem. É verdade. Então, essa foi a questão que mais me custou a nível Uhum. escolar aqui, por ter vindo já com 13 anos, ter entrado já Uhum. no 8º ano aqui, na 8ª série. Por Uhum. quê, ô Nádia? Porque aqui na Europa, quando você chega no 9º ano, por exemplo, aqui em Portugal já tem exames, eles chamam exames nacionais. Exame nacional é Uhum. tipo o nosso Enem no Brasil. Uhum. Então já tem no 9º ano, o exame nacional, Uhum. você já tem que escolher uma profissão Uma no profissão, 9º nossa. ano para que você quer Uhum. seguir. Quando você terminar o 9º ano, você vai entrar no 10º ano, você já tem que saber se você vai para humanas ou se você vai para Uhum. exatas Uhum. ou se vai para a área Como das aqui na Espanha, ciências. né? Como aqui na Espanha também, né? Que tem a Na seletividade. Espanha. Então, na verdade, nisso eles são avançados aqui, não é? Então, Uhum. eu chegar no 8º ano, já estava muito à frente, né? Anos-luz, vamos assim dizer, Claro. no idioma, para nós que aprendemos lá no Brasil o verbo to be, o verbo, Sim. como a gente fala lá, o to be, né? Porque o O inglês de lá é to o be. americano, e aqui Aham. é o inglês britânico, então é o to be aqui. Uhum. Nós só sabemos isso e olha lá se E sabemos, né? olha A lá, gente nem né? sabe direito. E Uhum. chegar e apanhar o inglês aqui no nível 4, o francês no nível 3 foi o mais Uhum. complicado para mim. Uhum. Então, se eu tivesse num processo de mudança, tivesse uma criança, eu tentaria mudar o mais rápido O mais possível para. rápido. Sim, por quê? Porque qual é o objetivo de uma família que tem criança e está vindo para cá? Ela quer Uhum. que o filho tenha uma oportunidade de Claro. estudar algo diferente, né? De ter um estudo. Então, para que ele não fique já atrasado, não tenha problemas na escola e Claro. tudo, e que isso também acarreta todo depois uma dor de cabeça para a Claro. família, né? Claro. Ah, o filho tá atrasado em X matéria, então aí Uhum. começa aquele transtorno de estudar mais, de paga explicadora e paga não Que sei o era o quê. que, no caso, que sua mãe teve que fazer por você. Você teve que ter Claro, eu professora. tive, eu tive que, além de ter na escola, porque a escola Uhum. dá o reforço, né, que nós chamamos no Brasil, a escola Uhum. te coloca em reforço para fazer aulas extras, mas mesmo Uhum. assim tive que fazer algumas aulas por fora para entender e Uhum. minimamente tirar o suficiente, né, que é o Para passar. Claro. para passar, porque senão. Claro. Mas olha, agradeço muito hoje a paciência dos meus professores aqui. Uhum. Minha Uhum. professora de francês, para mim foi uma pessoa que me ajudou muito e o Uhum. pouquinho de francês que eu sei hoje, que eu guardei, né, na cabeça, Uhum. que a gente não Uhum. usa todo dia, perde, né, Claro. muita Claro. coisa. Mas foi uma coisa que me marcou tanto que eu fiquei. E ela cresceu na França e tudo. Ah. Então, ela nos deu vontade de conhecer a Paris, de conhecer. Uhum. Então, a, Uhum. a primeira viagem que eu fiz com 18 anos, quando eu comecei a trabalhar, peguei meu dinheiro, foi para Paris. Falei, Foi para eu Paris. preciso conhecer Paris. Por causa da E professora. E por como é que causa da foi professora. a sua adaptação com os amigos da escola? Como é que foi os europeus, né, esses alunos te tratar? Como é que foi? Conta um pouquinho. Olha, é assim. Eu creio que a nível escolar dos colegas não tive problema algum, Nenhum. Ah, que ótimo. não tive nenhum tipo de preconceito com os colegas, atenção, Uhum. porque ah, tanto Portugal, acho que Madrid também já tem muito imigrante, né? Claro, Então já sim. estão acostumados. Mas quando eu cheguei em 2005, éramos muito menos, né? Uhum. Mas mesmo assim, fui muito bem recebido. Uhum. Talvez essa parte do preconceito ele tenha vindo mais dos adultos
do Uhum, que dos colegas em si. uhum, Mas uhum. ela, Que ótimo. o preconceito aqui você vai notar mais no, talvez numa pessoa mais antiga, vamos assim dizer, Uhum, do uhum, que nos uhum. novos, né? É, Que ótimo isso. Que ótimo isso. E aí, como é que foi a sua adolescência, a sua. pronto, eu é, cresci aqui, terminei a escola, tudo, Uhum, comecei a trabalhar. uhum, Trabalhei aqui, tive uma oportunidade de entrar para trabalhar numa empresa brasileira. uhum, E nessa empresa brasileira, depois eu trabalhei com eles 6 anos. uhum, E era uma faculdade brasileira. E eu uhum, entrei como secretário. Depois eu virei coordenador de marketing dos polos da Europa, da uhum, faculdade. E então surgiu uma oportunidade para mim. A dona da faculdade me convidou e falou: Olha, uhum, vamos. Nós precisamos de uma pessoa lá em Madrid, porque uhum, precisamos levantar lá o polo. Como você é da área do uhum, marketing, vai ser bom ir para lá. E uhum, eu tinha 22 anos para ir. uhum, uhum. Então, para mim foi uma oportunidade. Eu falei: eu vou ser coordenador de um polo da Claro. faculdade com 22 anos. E aceitei o desafio de me mudar de Lisboa para Madrid com 22 Uhum, anos para assumir uma coisa, vamos dizer assim, desconhecida, que era como uhum, coordenar um polo, uhum. sozinho, num outro país que eu não falava o idioma e não conhecia ninguém. Sim, sim. E aí, e aí entra a história de vida de muitas pessoas que estão pensando em se mudar, né? E, tipo, não Uhum, conheço ninguém lá, não falo o idioma, talvez estão uhum, querendo ir para outro país. Eu lembro que as pessoas falam, mas você fala espanhol? Eu falo, eu não falo não, mas a gente entende ele, certeza. Certeza que a gente entende. Não, você não tem medo? Não, não tenho medo, não. E eu aceitei o desafio. uhum, A, a faculdade alugou um quarto para mim aí no início, uhum, para eu chegar e ter para onde ir. uhum, E, e depois é, eu eu cheguei, fui conhecer o meu local de trabalho, que era uhum, um escritório ali perto do estádio do Real Madrid, em Santiago uhum, Bernabéu, uhum, e num centro de negócios espanhol. uhum, E eu lembro até hoje, que foi uma curiosidade que eu contei para a Nádia, que eu cheguei lá, eu não sabia nem conversar com as assistentes, as secretárias do centro, né? Eu uhum, cheguei lá, eu sou coordenador da faculdade, tentei explicar e tudo e tal, porque eu não tinha chave, não tinha nada, eles tinham que me dar uhum, tudo lá. E, e lá fui me entendendo de alguma maneira com a menina. E eu lembro que eu uhum, cheguei no meu escritório, o escritório que a faculdade tinha lá, e não tinha um balde de lixo. E uhum, eu tô lá trabalhar, precisava de um balde de lixo, e eu, meu Deus, como é que eu falo um balde de lixo? E eu tinha uhum. ouvido uma conversa entre as secretárias lá, e na minha cabeça era algo como baço, algo assim. E eu fiquei pensar, mas baço, será que é baço? Deve ser, né? Porque vaso, baço, né? Pode ser que ele chama de vaso o caixote de lixo, né? Aham, a E é lixeira, aham. a lixeira. Aqui é caixote de lixo em Portugal. E aí eu desci lá na recepção e eu falei para assim, a menina, falou, eu quero um baço, eu quero um baço e tal. E a menina, um Aí ela te baço? deu, né? Ela, mas você não tem um Aí ela baço te na deu, oficina? né? Aí ela me deu um copo de plástico, assim, um copinho de beber água, um baço. E eu, não, não é esse baço, não, é outro baço. E fiquei procurando onde tinha um caixote de lixo para eu apontar para ela o que eu Aham, precisava. Aí eu, aham. eu vi o caixote lá, a caixa A de lixo, eu lixeira. aqui, baço, ela, basura, basura, isso, basura que eu quero, uma basura. E foi muito engraçado, foi cômico, Aham, aham, e foi uma experiência engraçada. Eu lembro até hoje que foi a minha primeira vergonha em Espanha, foi aham.
o, o caixote do lixo, né? Que é Aham. a basura. Uhum. E pronto, olha, a minha experiência fora, vamos dizer assim, de Portugal já, porque como eu e a Nádia conversamos, como eu vim para cá novo, apesar de eu ser brasileiro, acaba sendo Portugal a minha casa, A sua casa é né? Portugal, é? A minha casa é Portugal. E aí, então, depois que eu vou para aí, para mim, é, a minha experiência, digamos assim, de imigrante, sentir na pele o que é ser um imigrante, não Uhum. foi enquanto criança, foi já depois que eu Claro. saio de Portugal para Espanha, né? E é muito engraçado, porque eu já saí de Portugal para Espanha com nacionalidade portuguesa, atenção, e as pessoas vão falar assim, ah, mas então é muito fácil, com nacionalidade portuguesa, com trabalho, tudo foi muito fácil, e realmente não foi. Ao contrário do que a gente pensa, mesmo você tendo uma nacionalidade de um país da União Europeia, não é fácil você se estabelecer em outro país. Claro que não é, não. É, Facilita, vou mas te- não é fácil. não é fácil. Eu vou te dizer uma das dificuldades que eu encontrei, por exemplo. Eu não conseguia colocar internet na minha casa e não conseguia colocar internet na minha casa. E eu tinha Uhum. nacionalidade portuguesa, eu tinha Uhum. trabalho, e eles falavam, ah, mas você precisa do NI. Eu falei, mas eu preciso do Uhum. NI, mas eu sou português, não preciso de NI espanhol. Então, tipo assim, é, alguns entraves, né? Muitos entraves que Só, mesmo só com quem para é. só um parênteses. Esse NIE, pessoal, é o número de identificação de estrangeiro, tá? É uma numeração que todo estrangeiro tem aqui na Espanha. Então, seja quem não é seja europeu e não mora que é espanhol, né? No caso, tem que ter esse número, que a gente fala que é o cartão comunitário, ou se não, nós, né, que vem de outro país. Aí, no caso, a gente tem esse número, que é o número de identificação. Fecha parênteses. Fecha parênteses, é bom que o pessoal entender. Então, Uhum. tipo assim, eu mesmo com nacionalidade portuguesa, com todos os documentos em dia Uhum. e tudo, eu tive uma grande dificuldade, por exemplo, em me estabelecer em Espanha, porque o meu contrato com a empresa que eu fazia parte era português. Ou seja, Uhum. era uma empresa portuguesa, né? Uhum. A empresa que fazia parte tinha sede aqui em Portugal e ela me encaminhou para a Espanha. Então, a empresa que eu fazia parte, ela não tinha uma sede fiscal em Espanha, ela tinha só um escritório de Uhum. representação. Então, Uhum. para tudo que eu ia fazer, eles me pediam um contrato espanhol. E eu Claro. tinha que ficar explicando, não, mas eu trabalho aqui, mas eu trabalho para uma empresa portuguesa. Uhum. E Uhum. eles falavam que não valia meu contrato para nada. Uhum. Aquela história que a gente falou, às vezes a gente vai contar uma história, a gente não sabe por que a gente está contando, mas vai ajudar É. alguém. Então, tipo É. assim, para arrendar, para alugar uma casa, Uhum. para colocar internet em casa, para tudo eles me pediam essas coisas e não Isso é muito... aceitavam as minhas coisas de Portugal e E mesmo que eu você traduzisse para cá, alguma coisa assim, não servia? não aceitava. E eu Nossa. acabei tendo que viver em Espanha em quarto. Não conseguia alugar uma casa no meu nome. Uhum. Tive que Claro. alugar uma casa com alguém que conseguia alugar uma casa. E Claro. dividimos as despesas. Uhum. Aí Uhum. foi a solução para dividir uma casa depois que eu casei e tive que levar minha mulher para aí. A gente teve que dividir casa com quem conseguia alugar casa, porque o Uhum. meu contrato português e meu documento português não me deixavam Não servia. alugar uma casa. Claro, é. É que no caso para não é bem se legalizar, mas para vocês terem a documentação daqui, né? Um estrangeiro, um comunitário, né? Um europeu, ele precisa ter um contrato de trabalho. Contrato de trabalho, só para vocês saberem, gente, é como se fosse a carteira de Assinada. trabalho do Brasil assinada, tá? Então, isso é um comprovante legal que você está trabalhando em algum lugar, que você tem de onde vir a renda. Enfim, aí você precisa comprovar isso. E como no Brasil também, que você precisa para fazer um monte de coisa, aqui também é igual. Exato, para comprovar, né, os rendimentos e Uhum. tudo.
Então, eu fui buscar a procura na autora para fazer unir essas coisas todas e Uhum, diziam que só conseguia fazer se eu tivesse um contrato de trabalho espanhol. uhum, E depois, então, a minha experiência em Espanha foram um pouco mais de 2 anos e meio que uhum, nós ficamos em Espanha. E, entretanto, minha mulher engravidou e tudo, e nós decidimos voltar para Portugal, porque uhum, como nós estávamos conversando aqui, Portugal era minha casa, e uhum. aí nem sequer uma casa eu conseguia alugar. Então, Claro, chegamos nessa denominador, falei, a gente não consegue alugar uma casa, mesmo que eu ganhasse bem, atenção, que claro. eu não ganhava mal, eu era Uhum, coordenador de uma faculdade, uhum, mas é, foram bastante empecilhos na altura e eu uhum, decidi voltar para Portugal, para minha casa. uhum, E pois o que depois da nossa volta para Portugal foi um recomeço, um recomeçar. uhum, Aqui em Portugal, aí vem a minha experiência de volta a Portugal. É, eu consegui abrir portas de trabalho com o novo idioma que eu tinha aprendido. Ah, isso Então, facilitou, né? facilitou, porque tinha muitas vagas de trabalho Uhum, solicitando espanhol fluente. uhum, Eu consegui, então, trabalho numa multinacional, num departamento uhum, espanhol da empresa. uhum. Quando eu fui fazer o teste, por incrível que pareça, eu consegui tirar nota máxima, o nível que eles atribuíram lá era quase nativo. Então, Que tipo bom. assim, é muito importante, né, nós, Uhum, quando aproveitarmos a oportunidade de estar no outro país também. Então, uhum, tipo assim, o uhum, pessoal que está indo para a Espanha, por uhum. exemplo, para outro país de outro idioma que não seja o português, gente, tem que se envolver na comunidade, tem que aprender o Exato. idioma. Uhum, Quantas pessoas que a gente conheceu aí em Espanha que uhum. não falavam espanhol? Como é que a E pessoa não vive falam, no né? país e não fala e não entende o idioma do país? Uhum. E existe muitos, a Nádia vive aí, a Nádia Sim, sabe. sim. E existe Falam um muitos portunhol que nem é um portunhol. portunhol, porque de tão ruim que é, e tá aqui há 20 anos, 10 anos. Sim, nós ouvimos barbaridades aí, né, como cuepo, cueca, cuela, né, Cueca, quanto cuela. cuela. Nós ouvimos esse tipo de coisa aí É, dos nossos conterrâneos, né, que acham que estão falando o espanhol e não estão, porque e não não estão. buscam aprender, Uhum, não buscam uhum, se uhum, envolver com a comunidade e uhum. tudo. Eu lembro, não, Coca-Cola é o melhor para mim. Um dia nós, um dia que nós estávamos reunidos, uma pessoa pediu Coca-Cola e ficou assim. Sim, mas isso é comum mesmo. Fala cueca, pensa que muda o nome, mas por quê? É Mudou, uma mudou. marca. E, e assim, é, eu acho que é importante nós nos envolvermos com a comunidade. Claro, Eu claro. lembro que eu fazia parte de um grupo de. Aí a gente fala grupo de charla, né? Um grupo de conversação. De conversação. Uhum. De minha filha está aqui, desculpa. É um grupo de conversação que eu fiz parte aí. É, Uhum. e aquele grupo servia para, por exemplo, eu quero aprender inglês, tem lá um inglês nativo, eu posso conversar com ele, e Uhum. ele vai falar comigo e não vai me julgar por eu estar a Claro. falar errado, Uhum. porque ele Uhum. sabe que eu vou estar a falar errado, mas ele sabe que eu estou a tentar, né? Claro, claro. Então, fiz parte de um grupo assim também para melhorar o Uhum. espanhol, e era Uhum. muito divertido, por quê? Porque nós íamos, não era uma coisa fechada, nós íamos no Cien Montaditos, né? Que No, é no, o. no, que é uma rede aí de fast food, vamos assim dizer, Uhum. Uhum. De e comida que barata, né? de E comida gostosa. barata, comida e bebida barata,
e nós sentávamos numa esplanada, aqui fala esplanada, sentávamos num espaço ao ar livre do restaurante. Não sei nem como é que chama, uma varanda, terraça, é que eu sei aqui em espanhol como terraça. Pode ser terraço, né? Um Aí em lugar Espanha é aberto do lado de fora. terraça, aqui é esplanada, talvez lá no Brasil seja um terraço, não sei. Varanda, Mas não pronto, lembro é como o é que é. espaço exterior do restaurante. Uhum. E nós sentávamos ali, apanhávamos uma mesa grande, juntávamos na mesa, e estávamos ali a comer, beber e a conversar. E o Claro. que nós conversávamos? Amenidades, conhecíamos um ao outro. Ai, como é que é a sua terra? Como é que é a sua família? Em que você trabalha? E íamos desenvolvendo ali uma conversação, e isso nos ajudou ali muitas vezes, né? Na conversação. Outra coisa, por exemplo, nós nos envolvemos com a comunidade, por exemplo, o brasileiro ele tem mania de estar só com o brasileiro. Ele quer estar só no meio de brasileiros. Ele vai, por exemplo, se ele for cristão, ele vai procurar uma igreja que seja brasileira, que só tenha brasileiros, que tenha o culto em português. Porque e dessa maneira, ele não vai conseguir. Né? Ele vai viver uma vida de brasileiro ali, só quer estar ali junto, né? E pronto. E ele não vai aprender o idioma. Por exemplo, uma das coisas que eu passei a frequentar, eu como cristão, e eu frequentei o culto em espanhol da igreja. Por quê? Mas a sua igreja, na altura que eu cheguei, a igreja não tinha culto em português, mas eu escolhi ficar naquela igreja, porque o culto em espanhol ia abrir a minha mente, abrir o meu entendimento, até porque quando você está num lugar que você domina um pouco o tema do que vai se falar, você passa a perceber do que ele está a falar e entende as palavras, né? Passa a entender as palavras. Porque mudam, né? As palavras são muito diferentes. Nós achamos que falar espanhol é só mudar a entonação da voz. Não é só isso. E não muda muitas palavras e tudo. Sim. Eu lembro a primeira vez que... Só te cortando, é bom você falar disso, né? Da importância de vocês, quando você chegar no país onde você está, seja para vocês passarem as férias, ou seja para morar, se conectem com as pessoas locais. Porque eu aprendi muito o espanhol, foi tendo contato com espanhóis. Seja trabalhando, eu trabalhei 2 anos com telefônica, né, da área de informática, eu trabalhava com helpdesk, então eu dava suporte por telefone. Então, como diz aqui na Espanha, sim ou sim, eu tinha que falar bem. Porque eles tinham que me entender e eu tinha que entender eles, né? Eu lembro na primeira semana quando eu comecei, quando eu fui contratada pela empresa, foi difícil. Porque era meu primeiro contato de atender o telefone em espanhol. Porque uma coisa é você dar suporte em informática em português, outra coisa é você falar espanhol, mas não saber falar a parte técnica, né? Porque eu tinha que ensinar ou resolver problemas por telefone com espanhóis. Então, assim, foi um desafio muito grande para mim nessa primeira semana. Eu levava bronca, pedia perdão, né? Perdão por e muitas vezes com os meus amigos, com os meus companheiros, né, que aqui os colegas de trabalho a gente chama de companheiros, eu falava para eles, assim, ó, me corrigem, por favor, porque eu não fui na escola para aprender, então ou vocês me ensinam, senão eu vou ter que ir para a escola para aprender. E eles, com todo o coração, eu nunca tive problema dos espanhóis me ajudar, até hoje eles sempre me ajudam. Eu sempre pergunto se eu estou escrevendo bem. Hoje eu não trabalho mais atendendo telefone, mas todos os dias eu tenho reunião com o pessoal do trabalho. Então a gente sempre está conversando por chat. Então essa é a importância de você estar com a pessoa do próprio país, porque você vai começar a pegar o sotaque deles. Então você não vai falar seja o espanhol, ou seja o francês ou o inglês ruim. Você vai falar realmente como eles falam. E isso vai te ajudar você a ouvir mais, então, a praticar. E algo que o Elton falou, né, importante do grupo que eles se reuniam aí da conversa, de vocês não terem vergonha de falar. É importante você errar. Uma criança
ela aprende a falar como? Errando. Então, a gente tem que entender que se eu estou falando um novo idioma, minha mente é uma mente de criança, então eu vou errar. E vocês têm que errar falando, porque é assim que você vai treinando o seu ouvido, treinando a sua fala para começar a falar certo. Porque se você fica colocando... Digo porque eu passei muito tempo tentando aprender inglês, até hoje eu não sou fluente no inglês, porque eu tinha vergonha de falar. E com o espanhol eu não tenho vergonha de falar, eu converso numa boa. Mas tudo isso Exato. vamos E a gente trabalhar, né? tem vergonha, né, de falar. Esse é o nosso problema. Eu Claro. concordo com você. Quando eu deixei de ter vergonha de errar, porque a gente erra, vamos dizer assim, o mais complicado da questão da gente errar é que você está a falar com o espanhol e ele te corrige na sua cara. Sim. E é a parte chata do errar, né? Que ele fala logo a palavra correta e você se sente assim, ai meu Deus, estou falando tudo errado. Mas isso é bom, né? Mas isso é nós bom. brasileiros, É bom. sim, nós brasileiros mimimi, nós ficamos, tá me corrigindo, isso é ruim, não vou falar mais. Mas a No verdade é porque início eu a gente é achava. orgulhoso. Exatamente. No início, nossa, aquilo me custava tanto ser corrigido, mas eu sabia que eu estava errado, mas me custava muito ser corrigido. Claro, sim, sim. Porque eu falava assim, poxa, eu tô falando mesmo mal aqui. Não, eu sempre, quando me corrigia, eu pedia, não, desculpa, mas como que eu tenho que falar? Me ensina. Aí eu Sim, já. Isso é importante falar também, de você ter um coração ensinável para a aprender um outro humildade. idioma. Humildade, falar, não, realmente eu estou falando mal, tá bom. Então, como que eu tenho que falar? Igual, esses dias eu estava com dúvida de escrever foguete. E eu não lembrava como é que escrevia foguete em espanhol e nem como falava em espanhol. Aí eu lembrava que era coete, mas não se escreve CO, né? Tinha algo mais e eu não conseguia lembrar o que que era. Aí eu tive que perguntar para minha amiga, peguei os desenhos do... Falei assim, como é que se diz essa... Como é que se escreve essa palavra? Porque não tinha nem como eu pesquisar no Google, porque eu não sabia. Ela, é coete assim. Eu falei, obrigada. Mas isso é importante, porque eles são abertos, né? Pelo menos os espanhóis eu vi que eles são Sim, abertos a sempre ensinar, né? Isso é super importante, a questão mesmo de ser humilde para aprender. Porque, sim. querendo ou E não, rápido se apesar aprende. de ser algumas coisas serem diferentes, como no português, os latinos também eles estão super abertos a te ensinar Sim, coisas. sim, Né? Nós tínhamos muita amizade com latinos, com sim. paraguaios, né? E eles também estão abertos a te ensinar. E tivemos ali irmãos, pessoas ali na comunidade cristã que nós participamos, que estiveram super abertos a nos ensinar e nos corrigir, né? E eu sou muito grato por isso. Eu lembro a primeira vez que eu tive que fazer uma palestra em espanhol e para mim eu fui tremendo. Eu tive que escrever tudo no papel que eu ia falar porque eu falei, pronto, se eu esquecer uma palavra aqui eu vou travar e não vai sair nada, né? Claro, claro. E depois também é isso, nós não termos medo de enfrentar o público para falar. Claro, Que às claro. vezes nós aqui, entre um ou outro amigo, nós falamos, mas se nós estivermos no meio de muitas pessoas, nós travamos, né? Sim. Eu tive que destravar praticamente obrigado, porque eu fui colocado numa missão de falar para cerca de 100 pessoas numa palestra, e eu tinha que falar espanhol. E era assim, assim. E eu falei assim, mas me dá um tradutor. E ele falou assim para mim, não, se vira. Então, foi o que me ajudou, com certeza, foi das coisas que mais me ajudaram, foi enfrentar o meu medo, que era o abrir a boca, falar. E depois disso foi fluindo, nós vamos aprendendo as palavras, e é como uma criança, você aprende uma palavra nova, você quer usar ela várias vezes. Claro, claro. Eu aprendi Até essa ficar forte. palavra agora. Quer usar ela, e você lembra que ela existe, você fala, essa palavra encaixa aqui. E é engraçado, é uma E experiência boa.
Aham, e mudando um pouquinho e falando como é que foi nesse processo, tanto de você vir para Espanha, depois voltar, quais você viu que foram as maiores dificuldades e as conquistas que você viu que você teve? Bom, com certeza a experiência de viver fora e aprender um novo idioma, para mim, foi a maior conquista que Uhum, nós podemos carregar daí da experiência fora do país. uhum, Principalmente o novo idioma, porque ao voltar para aqui, como eu disse, me abriu portas uhum, para trabalhar numa multinacional, ganhar bem, uhum, porque o uhum. ordenado aqui, o salário, né, que a gente fala no Brasil, aqui em Portugal, é baixo, né? Para quem está Sim. pensando em vir para Portugal, não pense que vai ganhar Aí o rios de salário mínimo dinheiro. tá O 700 salário euros? mínimo aumentou agora para 715, se eu não me E engano. 15. Agora em janeiro. Mas ele estava 665 ano passado, Pouco. Sim, pouco. né? Então, quem vem para Portugal tem que ter essa noção que Sim. Portugal é um país que paga pouco e trabalha muito, tá? Sim. E é É, caro, né? Igual a parte de aluguel aí e é é caro o preço igual. de como aqui Uma da coisa, Espanha. uma coisa que eu falo, o que eu pago de aluguel aqui é o que eu pagava em Madrid. Sim, aqui o salário E tá eu, e eu, e eu te 965 digo, euros. e eu te digo uma coisa, eu gastava muito menos em mercado em Madrid do que aqui, Uhum. Olha só. por exemplo. E eu ganhava muito melhor aí, né? Uhum, Em uhum, Madrid, a minha compra aí em Madrid para duas pessoas era cerca de 200 euros. uhum. E aqui em Portugal a mesma compra ficava quase 300, entendeu? Nossa. Uhum. Então, é um país que ganha menos e gasta mais, entendeu? Claro. Deve ter Se mais nós somos imposto, alguma coisa assim, né? Para o poder ter imposto essa diferença. aqui, por exemplo, o imposto aqui sobre produto, né, que é o IVA, né, que Uhum. é o imposto de valor acrescentado, em Espanha ele é 21 e em Portugal é 20. 23%, Sim. né? É, Então só aí já muda o preço das coisas, né? claro, Pode claro. ser que o preço base seja o mesmo, mas depois com a mudança do imposto já fica mais caro aqui. Claro, e também porque, querendo ou não, aí em Portugal é um país pequeno, né? O salário subiu para 705. Estou falando da. 705, tá? É o meu irmão, colocou, o Everton. Pronto, então Prazer, Everton. 705, tá, Assisti. tá me Bom, corrigindo. é pouco. 705 euros, é Não, muito pouco. é pouco. É o Então, preço e de um aí você me aluguel aqui. perguntava qual que era a maior conquista? Seria com certeza o idioma. Uhum, E a maior dificuldade talvez voltar a ganhar o ordenado uhum, português, porque uhum. você está acostumado a viver com mais de 1.000 euros já, porque Claro. dificilmente a gente ganha menos de 1.000 euros aí Uhum. em É verdade. Espanha, né? Uhum, O trabalho, eu vou dizer, a minha mulher na altura, ela trabalha com unhas. Então, uma unha que ela fazia aí em Madrid e cobrava 45 euros, aqui em uhum. Portugal ela cobrava 20 e as pessoas acham caro. Nossa. Para você ter uma ideia. Então, a mesma unha, a mesma quantidade de produtos, o mesmo tempo de Uhum, trabalho, era uhum. 2 vezes mais. Claro, sim. O Era o poder dobro, quer aquisitivo aí é dizer. menos, né? Para ver, né? Sim, Isso serve de exemplo no Brasil, né? Eu fui de férias agora, novembro, dezembro, no Brasil, e assim, com o salário, poder aquisitivo do que se compra no Brasil é pouquíssimo. Tá muito caro as coisas. Então, creio que é parecido aí também em Portugal, né? De estar muito caro as sim, coisas. Não muito caro, mas o salário não está de acordo, mas também nem dá para não está aumentar de porque acordo. Por a exemplo, a quantidade de pessoa. pessoas não paga, porque aí você vê a renda pública, enfim, aí deve ter várias coisas porque que o salário é desse valor, né? Por exemplo, a pessoa vai ganhar um ordenado aí, meu irmão disse que está 705. Vai ganhar um ordenado de 705 euros, só que se ela alugar uma casa de 2 quartos aqui, ela não vai pagar 750 euros de aluguel. É, Então, ela não consegue sozinha ter uma sim, casa. É uma sim. casa de 1 quarto, e eu trabalho nesse ramo, né? Eu não sei se eu referi, mas eu sou consultor Não imobiliário falou. aqui.
Pronto, eu sou corretor imobiliário, como diz no Brasil, aqui a gente fala consultor imobiliário. Então a pessoa vai alugar aqui uma casa de um quarto, ela vai gastar 550, 600 euros. E de dois Tá. quartos ela vai gastar acima de 700 euros. Uhum. Uhum. 700, 750, 800, depende do tamanho da casa e aonde ela estiver Uhum. localizada. Uhum. E se ela Uhum. precisar de uma casa de 3 quartos, se a família for grande, ela tem que estar Uhum. preparada para pagar 800 euros para cima, Claro. 800, Isso em 850. Lisboa, né? Isso em Lisboa. Isso aqui na Né? Só, zona, na só região de deixando. Lisboa. Uhum. Então, imagina, você vem ganhar 700 euros e Uhum. depois você tem que arcar com uma renda, com um aluguel altíssimo. Você Claro, não consegue, você tem que morar com mais alguém, com mais uma família. claro. E isso é uma coisa que as pessoas que vêm do Brasil tentar a vida têm que ter noção. Ela não vai chegar morando E morar sozinha e sozinho. não adianta. Tem que estar preparado para morar com outras pessoas ou tem que estar Sim, preparado financeiramente para se aguentar sozinho. claro. Claro. Eu A não demorei ser 7 anos para morar sozinha. Olha, 7 anos. eu não sei se isso acontece aí em Espanha, mas aqui em Portugal, por exemplo, quando as pessoas chegam, elas não têm como comprovar É rendimento, igual, né? é. Que elas não têm É igual, trabalho. é. E aí, sabe o que que eles fazem aqui? Eles pedem 6 calções, seis Aqui fianças, né? pede 3. Pede 1 mês e mais 2. No caso, Então, 3. aqui 3 já é o normal. O que eles pedem para o nacional Hum, já é 3. Já é uma mais 2. Então, uhum, quando vem o estrangeiro, ele não tem como comprovar rendimento, eles acabam pedindo normalmente 6 vezes o uhum, valor da uhum. renda. Então, a pessoa tem que Claro, vir preparada financeiramente. claro, Eu quero ir embora para Portugal. Vem preparado financeiramente, claro, não adianta você chegar aqui com 1.000, 2.000 euros que vai acabar em 2 tempos, né? claro. Ou Tem, senão tem que dividir apartamento mesmo. tem que Morar, ver. às vezes, em um quarto que você dorme na beliche, se for necessário. Quando eu É, cheguei, eu dividia. Eu tinha um quarto que morava eu e uma outra mulher. E assim, não durou muito tempo, durou 1 mês só. Porque depois sim, eu mas consegui alugar um quarto só para mim. Mas aí eu passei. E olha, eu já morei em casa que já teve cinco pessoas, assim. Enfim, é o processo é um de você processo. querer morar fora, né? Isso não é tão normal no Brasil, né? Não. Da gente ficar. Não sei se hoje em dia tá mais comum de você sempre dividir apartamento com alguém, mas pelo menos na época que eu estava no A- Brasil não era um costume isso. Acho que Mas essa aqui não é é a normal. realidade do Brasil. E também a pessoa está preparada para vir e não trabalhar na sua área. Às vezes Claro. eu tô acompanhando os grupos assim de Facebook, alguma coisa assim, e aí a pessoa entra lá e fala: "Ai, como é que é para professora aí? Como é que é para não sei o que aí?" Meu filho, Uhum. você não vai chegar aqui e trabalhar no que você trabalha. Uhum. A não ser que você seja TI, ou É minha área. engenheiro, que são É. as duas áreas que estão com portas abertas para a Europa, e Uhum. você já venha com uma proposta de trabalho. Atenção, eu tenho Exato. familiares que já vieram é, há 2 anos atrás, já contratados por uma empresa. Uhum. Tenho um Uhum. familiar, ele é TI, ele veio Uhum. contratado por uma empresa para cá com tudo certo, com documentação, com Sim, tudo. sim, Agora, sim. caso contrário, não pensa que vai chegar aqui e trabalhar na área. Ah, Elton, Uhum. mas que tipo de trabalho que eu vou encontrar em Portugal? Para homem, obra, para mulher, limpeza. Limpeza, é. Na Europa é Pronto. assim, não tem outra. Né? Não tem, ou se não garçom, né? Só que até isso, Garçom, garçom. o Tem que garçom, falar eu que inglês isso diminuiu aqui em muito. Pelo Portugal. menos eu vi, pelo menos a minha impressão, eu vejo que diminuiu muito essa questão de trabalhar de garçom aqui, estrangeiro. Sim. Porque a Aqui, maioria dos aqui estrangeiros não eles fala têm essa inglês. opção. Tem opção, mas se a pessoa dominar o inglês, pelo menos. Uhum, Porque a uhum, maioria uhum, dos cargos de garçom já pede, tipo, inglês francês, inglês espanhol, já pede uhum, 2 idiomas em vez de um, né? uhum, uhum. Então, e fora que muitas empresas não querem contratar a pessoa ilegal, né? Claro. Então, é, o tempo hoje em dia.
é cerca de 2 a 3 anos para a pessoa ficar legalizada Aí em aqui, Portugal. aqui em Portugal. E a pessoa vai ter que passar um perrenguezinho nesses 2 anos. Não adianta, não, Claro. não pensa que você não vai passar problema, que vai, a gente sabe que vai, todo mundo passa, é um processo, mas depois também que você pegar sua residência, você já vai poder concorrer vamos dizer Claro. assim, entre aspas, em igual com trabalhos nacionais, com Sim, empresas melhores. E até claro. lá, deu tempo de você se inscrever num curso de idioma, de aprender Uhum, algo uhum, mais também. Talvez a uhum, pessoa não venha uhum. preparado daí, mas está aqui 2 anos esperando a oportunidade de ter o documento para se candidatar para trabalhos melhores, pode também buscar uma formação, né, Claro. para ter essa oportunidade. Eu Uhum, vou contar. Agora eu lembrei de uma questão. uhum, Eu fui contactado por um ex-aluno esses dias atrás para comprar uma casa. E uhum, ele virou para mim e falou assim: cara, agradeço muito você ter me vendido o curso naquela altura. uhum, E naquela uhum, altura eu ganhava 500 euros como jardineiro. uhum, E você me convenceu a tirar análise de sistemas. uhum. E hoje eu trabalho na Microsoft, Olha ganho só. muito bem. E Uhum, porque você me convenceu a fazer aquele sacrifício de estudar. Então, tipo assim, uhum, ele era jardineiro, né? uhum, Trabalhava no frio, na chuva, no sol quente, e uhum, ganhava pouco, e ele resolveu, nesse tempo que ele estava passando ali por um processo, né, vamos dizer uhum, assim, fazer uma formação, uhum. e depois, hoje ele está muito bem, vai comprar a casa dele, vai Olha tá, aí. entendeu? Então, eu acho que isso é importante. O brasileiro Claro. para no tempo, né? Não sei se você tem essa noção que o brasileiro que vem para o A exterior, maioria. ele acha que ele não tem oportunidade, ele é o coitadinho, né? É, Ah, eu sou estrangeiro, eu não tenho oportunidade, eu não consigo nada, eu não faço nada. É o nosso povo, ele no exterior, ele age dessa maneira, né? é verdade. E não é Isso verdade é isso, ruim, porque né? nós temos uma abertura, nós temos uma oportunidade, nós temos é que correr atrás da oportunidade. Eu creio completamente nisso, né? De que a gente faz acontecer. Eu sou a prova disso, né? Pouco a pouco eu estou contando a minha história. Eu cheguei aqui com 150 euros e hoje eu tenho meu apartamento. Então, foram quase 8 anos aqui na Europa, mas foi um processo. Já lavei muito banheiro, já cuidei de gente, já fiquei sem trabalho, não, não tanto. Eu digo que os dias que eu fiquei sem trabalho foi que eu estava de férias, porque eu nem ficava tanto tempo sem trabalho. Então, assim, eu creio que não é falta de oportunidade, mas é porque você não se conectou com a Falta pessoa de correr certa. atrás. É falta de Falta de correr correr atrás, atrás. porque não tem como. Se você é uma pessoa que sempre foi batalhadora, que sempre se conectou, sempre teve network, sempre é comunicativa, você é uma pessoa de caráter. Isso é uma coisa fundamental aqui na Europa, caráter. Se você é uma pessoa de caráter, as pessoas vão te dar oportunidade. O problema é se você não é de caráter. E aí as pessoas não vão querer te indicar, porque você às vezes não fez um bom trabalho lá de limpeza, ou fez algum trabalho ruim lá na obra, né? Enfim, então isso é importante, você tem um caráter de. E aí entra de novo a humildade, você ter humildade de que você não chegou aqui para ser. é, Claro, histórias e histórias, por isso que eu estou fazendo as lives para contar histórias, porque pode vir que eu vou conversar com alguém aqui que veio milionária e talvez a pessoa não vai se expor, Tá mas bom? claro que pode acontecer, né? Eu espero poder Sim. conversar com a pessoa assim, para a gente saber como é que é a história de você vir com bastante dinheiro, poder se manter e tal, e não passar pelos Diferente, né? perrengues que Exato. eu creio que 90% das pessoas passaram, né? E a Exato. gente tem 6 minutos só, Elta. Dentro, Ok. dentro da sua experiência, que conselho você daria para quem deseja, né, viajar para fora do Brasil? Ou se não mudar de país, que você também teve essa experiência, que conselho você daria para essas pessoas? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa fazer um planejamento da, Importantíssimo. do que Uhum, do que ela vai fazer, né? Do que ela precisa fazer.
Talvez eu vejo muitas pessoas sofrem muito, por exemplo, vem uma família inteira, por exemplo, Débora, desculpa, minha filha apagou a luz. Sim. Vem uma família inteira, é, por exemplo, marido, mulher, 3 filhos. É uma loucura isso. Se a pessoa não tiver preparado financeiramente, não ter um lugar para ficar. Eu no meu ramo, que é o imobiliário, direto eu recebo chamadas no WhatsApp, tudo, a pessoa fala assim, eu tô chegando daqui 2 dias, eu, minha mulher, meus 3 filhos, cachorro, papagaio, periquito, você tem como arrumar um apartamento, senão eu vou ficar na rua. Eu falo, essa pessoa tá doida, não tem um planejamento. Então, eu creio que o principal é a pessoa fazer um planejamento, não sair a doida com a sua família nas costas, de mala e cuia, vai cair num outro país que não conhece ninguém, sem dinheiro, sem para onde ir. Então, acho que o principal é um planejamento. Vai chegar, vai para um país, pega um Airbnb, pega um hostel, leva... Eu até nem... Falar a verdade, eu nem aconselho a pessoa vir com uma família inteira. Talvez o marido vem e faz um planejamento de dali, por exemplo, 2 meses, né? Porque também não é bom a família ficar afastada, muito tempo, lógico, claro. Muito tempo. Mas, tipo, se já deixa compradas as passagens, daqui 2 meses é o tempo dele arrumar uma casa, arrumar um trabalho e a família vir, né? Para estar com ele, né? Eu vejo que isso muito importante a pessoa fazer um planejamento. É o básico de tudo. E preparar a documentação. Hoje em dia nós temos informações, né, na internet, por todo lado, e em sites credíveis, e vir com a documentação, né? Para a saúde é importante o PB4, que é um documento que permite que os brasileiros tenham acesso à saúde no exterior de forma gratuita, paga pelo governo brasileiro, e os demais documentos que ele vai necessitar no país. Se tiver uma criança que precisa de ir para a escola, né, os documentos escolares. Hoje em dia tem que estar tudo apostilado. Nenhum documento vale mais se não passar pelo processo da apostila de AIA. Então, acho que quem vai para o exterior, prepara a sua vida, faz um planejamento, junta um dinheiro e trabalha com a documentação. O brasileiro é muito falho em documentação. Né? Vai para o outro país, chega lá, aí quando pedem a documentação para ele, não tem nada. Aí corre atrás de advogado e corre atrás de não sei o que, vai gastar 3 vezes mais. Vai gastar 3 vezes mais para trazer um documento que ele podia ter pego lá, apostilado e trazido na mala, né? Isso é verdade, eu trouxe tudo. Na época que eu vim, desde o momento que eu já tinha clareza que eu não ia mais morar no Brasil, que foi lá em setembro, quando eu fiz o passaporte, eu já comecei a me organizar tudo com a documentação. Pegar tudo que tinha de histórico, escolar, da faculdade, a questão de tomar todas as vacinas, que isso é importante, porque a parte de vacinação aqui na Europa é um pouco diferente. Ver se as questões das documentações, RG, CPF, título de eleitor estava tudo certo. Enfim, todas essas coisas é importante ver, né, como é que... Porque aí quando você está fora, igual eu tive um problema agora de voltar, vou contar rapidinho, tem 2 minutos só. Eu voltei para o Brasil e se não fosse uma amiga me lembrar, eu ia ter problema, porque eu nem lembrava que o meu cartão de débito tinha vencido. Nem lembrava, porque eu passei tanto tempo fora. Aí o que eu tive que fazer? 1 mês antes de ir para o Brasil, eu mandei um e-mail para minha agência bancária falando, o que eu faço? Só que aí o que aconteceu? Eu passei toda a viagem e o que eu tinha que fazer? O dinheiro que eu tinha transferido para minha conta eu não pude sacar. Então eu tinha que ficar fazendo Pix, ou se não transferindo para a conta da minha mãe, para a conta de amigos. Falei assim, você pode sacar para mim? Porque eu não sabia. Se eu tivesse me planejado antes, tipo uns 2, 3 meses antes, eu tinha pedido o cartão e quando eu chegasse na casa da minha mãe tinha o cartão. Aí que bom que o cartão chegou... quando eu já estava com 2 semanas e meia no Brasil, chegou o de crédito, não chegou nem o de débito. O de débito foi chegar na última semana antes de eu vir embora. Você tá vendo? Então, para tudo é preciso um planejamento, né? Claro.
Só para encerrar aqui, agora que você falou dessa história do cartão, quando eu fui no Brasil a primeira vez, nós no Brasil nós temos o alistamento militar, não é Vocês obrigatório. homens. E eu fiz 18 anos aqui, então eu tive que me alistar no consulado aqui. Mas quando a gente entra no Brasil a primeira vez, depois do alistamento, e eu já entrei com 26 anos, nós temos que obrigatoriamente fazer a apresentação e precisamos pedir a dispensa do serviço militar. E por pouco eu não fico preso no Brasil por causa disso. Por causa disso, olha só. Importante isso. Eu fui tratar disso na última semana de vir embora. Porque eu falei, isso não é uma coisa assim importante. E não, se o sargento lá, eu não sei se é sargento, se é o general, não me desse a dispensa, eu tinha que ficar no Brasil, eu não poderia sair do Brasil. Então, para quem passou aqui os 18 anos, né, que vive na Europa, veio para cá, teve que fazer alistamento, quando voltar no Brasil de férias, que foi o meu caso, tem que correr lá no tiro de guerra para fazer o alistamento, apresentar o alistamento e pedir a dispensa, que eles chamam de reservista. Lembrei dessa história, quase que eu fico preso lá com trabalho, com família, com tudo aqui, tá vendo? Olha só, importante. Bom, eu falei para você que ia passar rápido. Passou, né? Uma hora. Eu quero te agradecer pela oportunidade de ouvir a sua história e também compartilhar com as pessoas. Creio que o que você falou realmente vai ajudar muitas pessoas. Então, obrigada e que você possa fazer isso também, né? Eu sei que logo mais você vai começar com os outros projetos aí também, que isso possa te abençoar também de alguma maneira. Muito obrigado mesmo pelo convite. Quero convidar as pessoas que estão aí a nos seguir, né, a poder também me seguir no Instagram. A minha página ela está voltada para o imobiliário, o ramo imobiliário, que é o meu trabalho, e vou estar também trabalhando com vida em Portugal. E vamos com certeza ter muitas parcerias aí com a Nádia, né, para a gente tá fazer aí mais lives como essa para ajudar o pessoal. Claro. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês, aqueles que vão ver os vídeos depois. Obrigada aí por participar. Também quero fazer um convite para aquelas pessoas que já moram fora do país ou já tiveram experiência de morar fora do país e têm o desejo de contar a experiência. Me chama no privado também para a gente marcar um dia que com certeza a gente quer ouvir histórias, né? Porque edifica muito. Tá bom? Um grande abraço para todos e boa noite, onde vocês estiverem. Obrigada, Elton. Tchau, pessoal. Tchau.